Irmão Graham, obrigado. Bom dia a todos e um Feliz Natal a todos vocês. Nós estamos tão felizes por estarmos de volta novamente esta manhã aqui no tabernáculo para estarmos com este belo grupinho. Faz pouco o irmão Graham e eu estávamos comentando o assunto lá dentro. Ele disse, irmão Bill, o irmão tem algo em seu coração esta manhã? Eu disse, só Cristo. Amém. Isso é tudo. Nós sempre temos isso. É assim que isso é em comum conosco, que nós temos a Ele. Cheguei tarde ontem de Dallas, onde nós tivemos uma das mais gloriosas reuniões. E o principal que nós estivemos pedindo agora está se preparando para acontecer. Isto já está reunido em sessão agora mesmo. Isto é, por um reavivamento na nação inteira. Todos os ministros ontem, ou os últimos dias que teve alguns ministros ou cultos de estatura e calibre, nós nos reunimos em Dallas para esta convenção. E havia uns 15, 18 ministros ali que tem um ministério que tem sobre si mais ou menos entre 13 e 15 mil, talvez 20 mil pessoas. Raymond T. Ritchie, por exemplo, e Bosworth, e Oral Roberts, e Jackson, e todos esses companheiros ali. O irmão Jackson, a outra noite, em sua reunião, teve 500 que receberam o Espírito Santo de uma vez. Portanto, isso é simplesmente maravilhoso. E todos nós nos reunimos ontem, o outro dia, em acordo de trabalho para o ano, que nós cremos que Deus está aqui para fazer uma obra e um movimento que o mundo jamais viu antes. Eu creio, amigos, que nós estamos neste momento penetrando em algo maravilhoso. E estes ministros que provavelmente terão cada noite neste próximo verão, se o Senhor nos permitir, cada noite, pelo menos em qualquer lugar haverá 15 ou 16, talvez mais do que isso, grandes tendas colocadas, que têm capacidade de até 8 ou 10 mil pessoas, por todas as partes dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Nós simplesmente temos que ter reavivamento agora. Isto já está reunido em sessão. Centenas e centenas estão recebendo o batismo do Espírito Santo, entrando no reino de Deus agora. Isto não é algo pelo qual ainda estamos na expectativa, um pouco mais tarde. Porém, isto já ocorre neste momento. Deus está fazendo isto agora mesmo. Sim, Senhor, Sim, irmão Graham. Isso é o principal que eu sempre... Bem, você sabe, o irmão Graham e eu trabalhamos juntos tão bem. Ele é tão alto e eu sou tão baixo. Por isso às vezes eu tenho que pedir para ele sacudir algumas no chão. Obrigado, irmão Graham. Eu ainda não solucionei isso. O fogo. Nós queremos isto no altar, não queremos? Amém. Ora, vocês... A outra noite onde nós estávamos assentados, milhares lá no fundo, e todos eles batendo palmas e louvando a Deus, nós simplesmente passamos horas tão gloriosas. Nós tivemos o fogo bem sobre o altar, então. E nós temos muito prazer em anunciar para este verão que vem o reavivamento. Agora eu estarei com a igreja aqui, com o irmão Graham e com todos vocês, durante os próximos 8 ou 10 dias, eu suponho, que eu saiba. E eu quero estar em cada culto que eu puder. Então nós partimos daí para Houston, Texas, no Coliseu. Temos um edifício bem grande lá que tem capacidade de assentar 17 mil pessoas. E nós simplesmente estamos aguardando passar horas muito agradáveis. Tentamos todos nós ter uma fila de oração lá embaixo, mas nós simplesmente não pudemos tê-la. Um ministro no lugar e um ao outro na fila de oração. Porém, que coisa... Isto simplesmente não ia funcionar desse jeito e somente o irmão Jaggers teve que continuar. Escutem, outra coisa que eu quero anunciar. O irmão Jaggers ficou e tomou a plataforma, como nós fizemos em Calgary.
Os batistas missionários e os batistas do livre-arbítrio, e todos, vocês sabem, o Texas está cheio de batistas. Eles o apoiaram, porém os batistas fundamentais se revoltaram contra o programa. E como eles o descreveram no jornal e tudo. Bem, eles lhe escreveram perguntas bíblicas, por isso ele respondeu. E eles tomaram, depois que eles não tinham sua própria prova, então um grupo da posição política, ora, eles não iam colocar isto no jornal. Portanto, o irmão Jaggers, nós convocamos uma reunião ali e 75 ministros cooperadores da cidade vieram juntos. Nós fizemos uma cópia fotostática disto e dissemos, isto é liberdade de expressão? Isto é liberdade de imprensa? Desta forma, e o mandamos. E o jornal perdeu 10.000 assinantes na manhã seguinte. E eles vieram chorando de joelhos, disseram, nós publicaremos no jornal, simplesmente de graça. Vocês não têm que nos pagar um centavo. Oh, irmão, ouça, você, igreja. Certa vez nós morávamos lá embaixo, ao lado da via férrea. Agora nós não moramos mais. Nós moramos na Avenida Aleluia agora. Sim, senhor. Nós entramos nos milhões. Só havia algumas centenas dos nossos. Porém, nós entramos nos milhões. Milhões agora. E unidos juntos, nós somos a mais poderosa igreja em números que há nos Estados Unidos. Isso é correto. Eu suponho, no mundo. Só no ano passado nós tivemos 1.500.000 conversões. Pense nisso. 1.500.000 conversões com o povo do Evangelho completo, isto é, com as ordens gerais do ano passado. Nós estamos subindo agora. E esses pequenos jornais e coisas que têm sido... Eles não falavam do povo católico, eles tinham medo deles, estão vendo? Eles temiam fazê-lo. Porém, nós somos bem mais em número ali agora. Nós temos direito. Vamos reivindicar o nosso direito dado por Deus. Isso é correto. Portanto, nós vamos em frente este ano com Deus para ser a nossa ajuda e o nosso escudo, para tentar fazer o melhor que possamos para termos um reavivamento. Agora aqui em cima, vocês todos terão que me dizer quando parar. Lá em cima, bem lá em cima, sem dúvida. Eu posso sair desta maneira e olhar para trás. E então, bem... Quantos estão alegres pelo Natal? Digam amém. Mas que coisa! Vejam só. Este é um tempo de júbilo. Uma hora quando todos nós podemos nos reunir e adorar a Cristo. E eu não tenho uma mensagem, coisa nenhuma. Eu simplesmente abri a Bíblia aqui quando ele estava falando aí. Eu virei aqui, eu disse, onde está o nascimento de Cristo? Quase todos estão falando acerca disso agora. E, portanto, eu simplesmente terei que ler um pouco e então encontrar algo. E simplesmente ficar caminhando em zigue-zague até que o Espírito do Senhor apanhe algo. Agora, para dar início, vamos começar em Lucas, o primeiro capítulo de Lucas. Esse é o princípio do nascimento de Cristo. E nós vamos ler um pouco aqui dentro, ou simplesmente ensinar um pouco sobre a palavra, se pudermos. Nós não sabemos o que o Senhor fará por nós, mas nós simplesmente confiamos que Ele nos dará uma grande bênção. Escutem, eu ouvi o seu programa de rádio. Foi bom. Apenas sigam em frente, preguem a palavra. Acabei de dizer ao irmão Graham lá dentro, se já houve um tempo que os cristãos precisam uns dos outros, esse é agora mesmo. Agora mesmo. Seja o que for que você faça, deixe tudo de lado. Porque eu creio, pela graça de Deus, eu simplesmente vou falar sobre isso um pouquinho, em poucos minutos, de como nós precisamos uns dos outros agora mesmo. Eu creio que nós estamos encarando... Vocês estão me escutando? Muito bem. Nós estamos encarando agora mesmo, olhando para um dos maiores dramas que já foi manifestado em toda a história humana, se realizando aqui, diante de nós. O grande campo do mundo aqui é um drama que Deus vai representar agora mesmo, o qual é assustador. Olhar em redor pelo mundo e ver a maneira que a coisa está se movendo ao mesmo tempo. Isto é algo que está para acontecer, amigo.
amigo. Isto do qual nós temos falado e dito está aqui agora mesmo. Está vendo? Isto já está começando e rompendo em todo lugar. Há um grande quadro que eu gostaria de descrever para vocês esta manhã. Eu vejo um cordeiro lá fora no campo a pastar. O pequeno companheiro fica nervoso e ele simplesmente se espanta. Examino no caniçal, bem detrás dele, eu vejo o leão se deslizando de mansinho. Estão vendo? Batendo de leve o seu rabo no chão, aprontando as patas para um salto. Essa é a igreja, lá fora, no campo. As trevas do comunismo estão se estendendo por todo o mundo, rodeando como uma grande sombra. E esta é a lei do contraste. Considere como que antes do dia, sempre há mais trevas antes do dia, porque o dia está rompendo, empurrando as trevas. E é a lei do contraste, vejam vocês, que causa a hora de mais escuridão antes do dia romper. E nós estamos nessa mesma situação agora. A hora de mais escuridão é pouco antes do dia. As grandes sombras de trevas estão entrando à força para consumar o homem do pecado. Você já notou, precisamente nesta época de Natal, todos os países comunistas estão, em vez de enviarem Cristo na manjedoura, eles enviam pequenos livros de Stalin, colocando a fotografia de Stalin nele. O homem que se levanta contra tudo que se chama Deus, assim por diante, pegando uma grande porção do mundo nas suas garras. E uma outra coisa, então, que todos estes, isso é para dar cumprimento às Escrituras. E então, outra vez, eu quero que você note uma outra coisa, um dos cumprimentos. Estas pessoas que são formais, nestas igrejas formais, estão se levantando contra o movimento. E a Bíblia disse, eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Dos tais, afasta-te. E eles estão tomando a sua posição firme. O comunismo está tomando a sua posição firme. Louvado seja Deus! O Espírito Santo está tomando a sua posição firme. Sim, quando o inimigo chegar como uma torrente de água, então eu arvorarei bandeira contra ele. Isso mesmo. E a igreja tomou a sua posição firme. Eu quero dizer, a igreja do Espírito Santo. Agora, isso é tudo em que eu estou interessado, amigos. E eu estou aqui. Lá fora eu oro pelos enfermos. Mas aqui dentro eu estou interessado numa coisa. E isso é a igreja de Deus nascida de novo. Isso é correto. É nisso que eu estou interessado, de qualquer maneira. Eu não estou interessado em estatutos, em diáconos e assim por diante, desse jeito, ou ordens de igrejas. Eu estou interessado no batismo do Espírito Santo sobre a igreja, para este dia no qual nós estamos vivendo. Essa é a parte fundamental, e isso é o que nós estamos procurando. Apenas uma palavra de oração agora. Pai Celestial, desce esta manhã entre nós, concede-o, Senhor, que o Espírito de Deus assuma a direção do culto. Abençoa a obra aqui, Senhor. Abençoa o nosso irmão, o irmão Graham. Deus, dá-lhe palavras de sabedoria esta noite no programa de rádio, que ele possa sacudir o povo por pregar a palavra. Concede-o, Senhor, e que pecadores chorem, se ajoelhem nos seus quartos e deem os seus corações a Cristo. Se houver alguns incrédulos aqui esta manhã, ou alguns que não têm aceitado a Cristo, que eles venham também. E agora, dá começo a um reavivamento nos corações das pessoas esta manhã, Senhor. Que este seja um tempo de renovação, um tempo quando o Espírito será renovado. E, ó Pai, nós suplicamos isto desta maneira. Vem nos tomar pela mão cada um de nós. Desce-nos por esta senda aqui. Mostra-nos este grande quadro que está colocado em ordem aqui, revelando os teus segredos aos corações dos santos esta manhã, que nós possamos ver o que está aqui fora, bem diante de nós. Enquanto nós descemos então, Senhor, na armadura de Deus, que possamos ir como soldados corajosos para encarar o inimigo. Porém, como poderíamos encará-lo a menos que nós soubéssemos as técnicas dele? E ajuda-nos esta manhã a entender e mostra-nos o primeiro plano dele lá, de maneira que nós saibamos onde encontrá-lo,
pois nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos, o segundo capítulo, vamos ler isto. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto a todo o mundo para que se alistasse, e este primeiro alistamento foi feito pelo presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E também subiu José da Galiléia para a cidade de Nazaré, a Judá, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, seu cumprimento dos dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Agora, somente como base para... até que nós cheguemos à porção disto que eu usaria esta manhã. E todos vocês somente deixem-se à vontade no Espírito do Senhor. Nós estamos hoje por todo o mundo. Está sendo comemorado o nascimento de Jesus, o qual agora é apenas tradicional. Jesus nunca nasceu em nenhum 5 de dezembro, ou nada como o 25 de dezembro. Nós sabemos que isso é impossível. As colinas da Judéia estavam cheias de neve nesse tempo. Portanto, como poderia ser isso? Jesus, comumente pela astrologia e assim por diante, e por tudo que nasceu, primeiro, ao redor de 1º de abril, portanto, quando era primavera. Porém, este é um dia o qual está bem apenas dedicado para a adoração, em memória de sua vinda ao mundo. Um dos maiores dons que Deus alguma vez deu ao mundo foi Jesus Cristo. Isso, nós sabemos disso. E agora eu desejo falar esta manhã sobre a sua deidade, quem ele é. Há tantos que o expõem como um bebezinho deitado lá no berço e assim por diante. Porém, isso somente foi um dos quadros, somente uma das exposições do drama, para trazer isso ao que ele realmente é, sua deidade. E ele disse nas escrituras de sua vida que havia sido dito dele desde os dias de João. Categoricamente, de volta até Gênesis, isso estava profetizado que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, prometendo este filho, Cristo Jesus. E ele havia estado através de todos os profetas. Quase todos os profetas que já estavam escritos na Bíblia falaram a respeito de seu primeiro e segundo advento, quando ele viria ao mundo. Jesus vem 3 vezes. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja. Ele vem a segunda vez para receber a sua igreja. Ele vem a terceira vez com a sua igreja. Tudo na Bíblia desloca-se em trindades. 3, mas tudo no mesmo Cristo. Ele, lembrem-se, a primeira vez para redimir a sua igreja, a segunda vez para receber a sua igreja, a terceira vez com a sua igreja, como rei e rainha. Agora, todavia, na sua primeira vinda, da qual nós falaremos só um pouquinho, e depois a respeito dele estar aqui. E depois sobre a sua segunda vinda, sobre ela, e então a respeito da terceira vez, se o Senhor quiser. Agora, nestes dias, houve uma grande perseguição contra a igreja. César Augusto havia preparado um grande plano, que ele alistaria todo o povo. E isso foi somente realizado para um só propósito: para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. A única coisa que você tem que fazer quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouco místico e um pouco supersticioso, só dê a Deus um pouquinho de tempo. Deus não está com pressa. Nós somos os que estamos com pressa. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo, e você verá as velhas rodas da profecia engrenarem, correrem bem rapidamente no filme. Desenvolver-se-ão justamente como a apresentação de um filme. Como alguém que estava falando outro dia, ele disse: Deus
o que ele era quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era apenas como este espaço aqui. E então concentrou-se no Logos, e depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. Estão vendo? Deus simplesmente descendo desse modo para a terra, e então voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço, da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, aí para o interior do homem, então retornando diretamente de novo, para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Agora é para isso que ele veio, para ser um redentor. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um redentor parente. Ele tinha que ser nosso parente. E Deus, no princípio, fez o seu primeiro homem. Ele o fez de espírito. E espírito é a parte invisível do homem que você não vê. Agora, Deus fez o homem na sua própria imagem. Vocês estão me escutando? Muito bem, Deus fez o homem na sua própria imagem. E Deus é um espírito, disse a Bíblia. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação, exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. Ele conduzia a criação, ele guiava os animais. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo. Portanto, Deus fez o homem do pó da terra. E esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como de um macaco. Ele podia lhe ter dado pés como o de um urso. Seja o que for que ele fez, ele simplesmente juntou e fez um homem. Porém, esse homem, ele colocou este espírito imortal, que nunca morre, no interior deste homem. E ele veio a ser mais do que um animal irracional. Ele veio a ser um homem. Então, este homem aqui, isso é o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando. Mas a hora tem chegado, quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis uma hora aqui que quando Deus está realizando coisas. Isso é correto. E é por isso agora, quando eles argumentam, bem, os seus pés se parecem com os de um urso, e as suas mãos se parecem com as de um chimpanzé, ou um macaco, ou assim por diante. E eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isso. Isto é o corpo de carne no qual ele simplesmente está morando, como uma casa. Isso vai voltar para o pó da terra. Porém, o espírito é imortal. Ele vem de Deus. Isso é a imagem de Deus. Deus é um espírito. Esse homem perdeu a sua origem no jardim do Éden. Sua afinidade, comunhão com Deus foi cortada aí por causa do pecado e incredulidade. Incredulidade do quê? Na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva e lhe disse quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. Você não pode. Deus... Há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa, ou nunca será, para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso, você não pode racioná-la, você somente tem que crer nela. E de modo que o quadro foi pintado lá no passado através de nosso primeiro pai e mãe, e eles caíram. E isso rompeu a relação com Deus, e foram lançados para fora do jardim do Éden. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins, procurando o seu filho perdido. E então, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria fazer descer e redimi-lo, ele próprio. Não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era ele mesmo descer para redimi-lo. Se alguém pecasse aqui e, que coisa, eu fosse o juiz deste grupo de pessoas, e eu tivesse jurisdição sobre todos vocês. E se alguém pecasse e eu dissesse, agora irmão Graham, eu desejo que o irmão pague o preço. Isso não seria justo. Se eu dissesse para o meu próprio rapaz para pagar o preço, isso mesmo assim não seria justo. A única maneira que eu poderia ser justo é eu mesmo tomar o seu lugar. E o quê?
Eu fui o que pronunciou o julgamento. E então, se eu desejar redimir o homem, eu mesmo tenho que tomar o seu lugar. Vocês ainda estão me escutando? Agora olhem, eu quero que vocês observem algo. Então, a única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem era descer e tomar o seu lugar. E isso era uma lei que foi dada por Moisés, de redenção. Que isto tinha que ser através de um redentor parente. Um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem, então, que desse o seu testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. E então Deus foi digno. Ele desceu há cerca de 1900 anos atrás na forma de um bebê, nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo, não nasceu por desejo sexual, ele foi Deus. O sangue de Deus estava dentro dele. O bebê sempre é o sangue de seu pai, nunca de sua mãe. Nós todos sabemos disso. Sim, eu ensinei isso aqui antes, algumas vezes, e vocês sabem que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue da sua mãe nele. Nem um pouquinho. Não, nada tem. Isto é sempre o sangue do macho. Uma galinha pode pôr um ovo. Porém, se não é fecundado, nunca chocará. Não importa quão bonito seja o ovo e quão bem ela o aqueça, ele sempre será infértil. Ficará aí mesmo e apodrecerá, isso é certo. A não ser que a ave macho tenha estado com a ave fêmea e o germe da vida venha do macho. Portanto, quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho, Deus, o Jeová Todo-Poderoso, e ele lhe fez sombra, e Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum varão de modo algum. E isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida que entra aqui nascida por desejo sexual. E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel na cruz do Calvário e hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Vocês creem nisso? Amém! Agora, isso é correto, nós somos redimidos pelo sangue de Deus. A Bíblia diz, nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. Como isto foi o sangue de Deus, Deus não tem sangue. Como poderia sê-lo? Porque foi o sangue criativo de Deus que ele criou para nos redimir. E veio e morou naquele mesmo corpo que ele criou. Portanto, Deus tinha que sofrer tentação. Ele não podia sofrer tentação. Ele tinha que sofrer a tentação sexual. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação. Ser tentado pelo diabo em riquezas e poderes e domínios e assim por diante. Ele tinha que sofrer tudo isso. E para fazê-lo, ele não podia estar como Deus em espírito, ele tinha que ser Deus em carne. Agora, eu estou falando esta manhã sobre a deidade de Cristo, de modo que vocês saibam quem é que nós estamos adorando hoje. Não um bebê numa manjedoura, ou nenhum Papai Noel, porém nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso, na deidade de seu Filho. E observem então, aquele sangue desceu e era Cristo Jesus. E o próprio Deus, vindo de Espírito, entrou em Cristo Jesus. E a Bíblia disse que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É isso certo? O próprio Deus Jeová morou em Cristo e foi feito um parente nosso, porque ele nasceu em carne humana como nós somos. É isso certo? As células de sangue foram desenvolvidas por Deus e as células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, que deu à luz o Filho. E Deus desceu e viveu em carne humana e foi tentado em todas as maneiras exatamente como nós somos. Vocês creem nisso? Muito bem. Agora, então, quando ele fez isso, ele deu o seu sangue livremente. Ele não tinha que fazê-lo. Ele fez esse sacrifício. Ele poderia ter seguido para cima, para a glória. Ele poderia ter sido transfigurado, como ele foi no Monte da Transfiguração, seguido para o céu e nunca morrido por nós. Porém, por estar disposto a morrer por nós, ele deu livremente o seu sangue no Calvário. Isso é certo. E ele foi um homem de dores, experimentado em trabalhos, e ele deu um testemunho público. No livro de Ruth está um quadro muito bonito ali.
de como Boaz, tipo de Cristo, de como Ruth atravessou para um país estranho como uma apóstata, saiu da terra e trouxe de volta com ela, eu quero dizer, Noemi, e trouxe de volta Ruth. E quando Ruth voltou, ela estava do país de Moabe, e quando ela voltou, ela era uma moabita, absolutamente um quadro da noiva gentia, da igreja. E quando ela foi se despedir de Noemi, Noemi lhe disse, beijou-a, ele disse que voltasse ao seu povo. Ela disse, eu irei contigo ao teu povo, que o teu povo seja o meu povo, que a tua habitação seja a minha habitação, que o teu Deus seja o meu Deus, e nada, a não ser a morte, nos separará. Onde tu morreres, morrerei eu. Onde tu fores sepultada, eu serei sepultada. Agora, eis um quadro da igreja gentia entrando em Cristo. Porque uma vez nós éramos estranhos, longe de Deus, somente os judeus eram os únicos a serem salvos. Porém nós, estando mortos em Cristo, aceitamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. E Cristo obteve uma noiva gentia. Isso é exatamente correto. Agora, para poder redimir Boaz, para redimir a herdade perdida de Noemi, essa foi a condição apostatada de Israel. Então Moabe tinha que sair, e quando ele saiu, Boaz, melhor dizendo, e quando ele saiu, ele tinha que descalçar o seu sapato perante as portas, perante os anciãos, para dar um testemunho público que ele tinha redimido aquela mulher perdida em sua herdade. E ao fazer isso, então ele comprou de novo. Também ele obteve aí a sua noiva, a mulher que ele estava procurando. Ele tinha que redimir a mulher primeiro, a fim de ter a noiva. Vocês não veem? E isso é a mesma coisa que Cristo fez. Ele deu um testemunho público às portas de Jerusalém. Quando ele foi moído, castigado, afligido, ele foi levado até o Calvário, para chamada a colina do Gólgota, e banhou a colina com o seu próprio sangue, como um testemunho público que ele tinha redimido toda a herdade perdida desde lá atrás no princípio. E tem redimido o seu povo da maldição do pecado e das garras do inferno. E sabendo que ela precisaria de algo mais nos últimos dias do que ela tem agora. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o qual é o Espírito Santo. Ele habitará convosco para sempre. Um pouco mais e o mundo não me verá mais. Mas eu vou subir ao céu e ter este negócio preparado. E eu voltarei e estarei convosco, ainda dentro de vós até o fim da era. Isso é do que eu estou falando. Vocês ainda estão me ouvindo? Digam amém. Isso é certo. Isso é do que eu estou falando agora. É ele voltando novamente em seu poder. Eras têm decorrido. Oh, quem é ele? Que coisa! Esta manhã eles pensam em algum pequeno objeto de duração. Alguma pequena manjedoura aí fora. Isso, eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando em Cristo, a esperança da glória, em nossos corações esta manhã, pelo Espírito Santo. Isso é certo. Oh, condenado pelo mundo! Deus sempre tem vindo ao mundo. Quando ele veio, o mundo o odiou. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho de Deus. Nós estamos nesse dia, amigos. E agora notem, um pouco e o mundo não me verá mais. Contudo, vós me vereis, porque eu estarei convosco, ainda em vós, até mesmo o fim do mundo. Isso é certo, ele está aqui agora. E nos dias, de que maneira o seu grande quadro sempre se repetiu em ciclo e fez acontecer a mesma coisa que nós estamos vendo agora. O grande drama está posto e nós estamos prontos agora para ver grandes coisas acontecerem. A igreja foi trazida do berço, isso é certo. Pentecostes a embalou lá há uns anos. Lá no passado, enquanto as pessoas lançavam pedras e zombavam e riam. Porém, ela cresceu à maturidade agora. Isso é exatamente correto. A hora está aqui! Aleluia! Isso é correto. É nisso que eu estou interessado, em ver a Igreja de Deus ajuntando-se agora. Nós temos sido surrados aqui, surrados ali,
Porém, a hora tem chegado quando Deus está lançando a coberta em volta de todos nós para nos recolher, pois o inimigo está à porta. Aleluia! Sim, Senhor. Ele disse, e agora do seu povo, Daniel disse, os grandes acontecimentos dos últimos dias, quando estas coisas acontecerem, que coisa? O povo fará grandes proezas, os homens de fé farão naquele dia. E a hora tem chegado agora, quando o grande drama, o quadro de Deus, começa da chuva tardia. Joel disse, nos últimos dias acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sobre as minhas servas e criadas eu derramarei do meu espírito, e eu mostrarei sinais em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e colunas de fogo e vapor de fumo. Acontecerá que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse lá, estas coisas que eu faço vós fareis, e maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia, aleluia. Aqui está o que isto disse lá dentro, na palavra lá atrás. Disse, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será concedido. Há poucos anos atrás, o povo ao redor daqui disse, vocês, o povo lá em cima do tabernáculo, são santos roladores. Todos vocês são isto, isso e aquilo, e vocês estão loucos. Porém, oh, que coisa! Nós temos ficado sobre essa rocha. Isso é verdade, para o batismo do Espírito Santo, e agora o poder do Deus Todo-Poderoso formado na igreja saindo. Aleluia! Eu estou aguardando quando Deus vai sacudir a coisa inteira em todo lugar. Irmão, isso já está em sessão agora mesmo. Isso está indo adiante. Isso é certo. A deidade dele. Quem ele é? Alguns deles o tornam um pequeno bebê lá no passado. Ele é aquele que ficou em pé naquela plataforma invisível. Oh, que coisa! Estendeu as suas mãos e falou e disse, haja luz e houve luz. Esse foi o Jesus Cristo, pois ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele é a deidade de Deus. Olha o que ele fez lá no passado. Fala sobre as coisas miraculosas lá no passado. Você fala a respeito de gritar quando ele executou as coisas miraculosas para fazer coisas as quais são agora, das coisas as quais não existiam. Ele falou e assim foi. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia! Deixe os fundamentalistas, deixe aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado, porém aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. Isso é certo. Homens e mulheres, é hora para que nós descobramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha acovardada. Vocês não são. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu, ela está em você. Aleluia! Eu sei que você pensa que eu estou louco, porém deixe-me dizer-lhe algo, irmão. Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, minha vida dou, Zoe. A vida de Deus está no ser humano. Ele esteve no passado ali. Ele é o criador de todas as coisas. Ele criou vida, rãs, abelhas, patos, galinhas, animais. Criou tudo. E nada foi criado a não ser que fosse criado por ele. Quem? Cristo, a deidade. Ele chamou pragas e tudo mais nos dias do Egito. Quem? Cristo! Ele deteve as bocas dos leões, ele apagou a força do fogo, eles escaparam do fio da espada, eles ressuscitaram os mortos do sepulcro. Quem? Cristo! Oh, que coisa! O que será? Quem é ele? Cristo, a deidade! Irmão, irmã, aquela deidade está em você! Não, eu não andarei mais convosco, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação da era. Cristo na manjedoura? Não! Cristo em você! Aleluia! Nós não estamos adorando a Cristo na manjedoura, mas Cristo em você!
o Espírito Santo, a esperança da vida, aleluia, o Criador, Deus mesmo morando no ser humano. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas assim como Ele é, o veremos, pois seremos feitos tais como Ele, o Espírito no ser humano. Nenhum lugar para Ele. Pessoas por aqui dizendo que elas são de Cristo, que a igreja deles é de Cristo. Elas vão a E o que aconteceu ontem à noite? Elas abriram os seus presentes de Natal. Vamos ver a respeito do papai. Lá dentro estava sob a árvore de Natal. Dentre muitos, um homem, ontem à noite, pôs uma grande caixa de cerveja em algum lugar. Nenhum lugar para Jesus, tudo para a cerveja. Abriram o presente da mamãe, um baralho de cartas. Nenhum lugar para Cristo, as cartas. Isso é correto. Em vez de uma pequena Bíblia ou algo para as crianças, é um livrinho de agentes do FBI, ou alguma coisinha assim. Nenhum lugar para Jesus. Em vez de irem à igreja, eles vão a um show, bailes, tudo mais, e se chamam cristãos. Irmão, quando a deidade de Deus, pelo Espírito Santo, entra no coração humano, ele faz sair tudo que Cristo não criou. Vocês sabem que é a verdade. Deus, Cristo, a esperança da glória em você, não no berço, em você. Isso aconteceu em certa época. Deus estava de volta no princípio. Então ele entrou em Moisés. Ele entrou nos filhos de Israel. Ele veio no berço. Porém, agora, eles o adoram lá no passado, como algo pré-histórico. Quando Cristo está em você, Ele está aqui hoje, o Filho de Deus, se movendo. A sua grande igreja está se movendo. Hoje a igreja tem jantares de sopa, jantares de pastelão. Vem quem pode se vestir melhor. Entram na igreja com pompa, glória. Quem tem a melhor igreja, os melhores assentos. Quem pode tocar isto? Quem pode fazer aquilo? Em nenhum lugar. Constantemente eles têm outras coisas para fazer além da oração. Eles já não podem orar mais. Eles têm outras coisas a fazer. Eles não podem orar mais. Eles simplesmente não conseguem amar, servir a Deus como eles estavam acostumados a fazê-lo. Nenhum lugar para ele na estalagem. E isto é no tempo do fim, amigos. Nenhum lugar para ele na estalagem. Naturalmente, eu sei o que essa estalagem significa. Porém, eu estou me referindo a este fim. Porém, a Bíblia disse, naquele dia, quando florescer a amendoeira, o apetite do homem perecer, porque ele vai à sua casa por muito tempo, e os pranteadores andarão rodeando pelas ruas. Ou a cadeia de prata se quebre, ou se despedace o cântaro junto à fonte. Oh, misericórdia, meu amigo! Porém, o profeta também disse, haverá luz no tempo do entardecer. Isso é certo. Certamente você encontrará o caminho da glória. Isso é certo. O tempo do entardecer tem chegado. A igreja agora, que outrora estava vestida como aquela pequena experiência da manjedoura pela qual passamos, chegou a um ponto agora que o povo está compreendendo que a deidade, o poder do Deus Todo-Poderoso está morando no ser humano. Oh, irmão, irmã, permita-me falar a você no nome de Jesus esta manhã. Vocês ainda me ouvem? Oh, que coisa! Deixe-me dizer-lhes algo. O tempo tem vindo quando mulheres e homens são quase parecidos. Eles se vestem tão parecidos que você não pode distinguir um do outro. Isso é correto. Todas aquelas coisas na Bíblia diziam o que aconteceria. Eis aqui. Isso é certo. Vocês sabem que isso é verdade. É verdade? É verdade? E é a verdade. Eles atuam de modo parecido, se parecem, xingam de modo parecido, falam de modo parecido. A Bíblia disse que isso seria dessa maneira. Ele disse, nos últimos dias, tempos trabalhosos sobreviriam. Os homens seriam amantes de si mesmos, mais do que de Deus, irreconciliáveis, caluniadores. Isso está aqui, isso é certo. Oh, glória a Deus, eu sinto algo rodando na minha alma. Que coisa, oh, quando eu olho aqui, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Noé teve alguns fiéis naquele dia, Deus tem alguns fiéis hoje. A hora está chegando, este grande drama está montando-se. Homens e mulheres, se o Espírito Santo está morando em vocês, o Cristo que nasceu há 1900 anos atrás, chegou a ser um homem maduro.
Ele nunca ficou no berço. E hoje, esse memorial do seu dia de nascimento, o que eles fazem? Eles tomam uma árvore, a cortam, fazem uma árvore de Natal para as crianças. Porém, acham... Isso está bem, eu não estou dando pontapés contra isso. Porém, a coisa disto é, eles põem mais sobre a árvore de Natal do que eles fazem por Cristo. Kris Kringle está por toda a nação. Quem era ele? Um alemão, um santo católico há muitos anos, um velho homem ocupado em fazer o bem. E hoje isto quase tem se tornado uma adoração. Isso é correto. Está bem dizer às crianças, ou seja, o que for que você quiser fazer, no que me diz respeito. Porém, a coisa disto é que é tão fácil cair nessa rotina do outro lado e tirar Cristo, os verdadeiros princípios fundamentais de Cristo, do Natal. E o homem aceita Kris Kringle ao invés do verdadeiro Natal. Isso é certo. Nenhum lugar para ele na estalagem. Tudo isso está representado. Se nós tivéssemos tempo, eu sei que está ficando tarde, e está ficando tarde. Porém, olhem, amigos, a hora tem chegado, e é agora que, quando o grande drama de Deus está montado aqui perante nós. O Filho de Deus que esteve no berço está no coração agora. Ele é a deidade de Deus. Ele é Deus, o Criador. Ele disse todas as coisas. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E hoje, isso é o que acontece com a igreja. A esperança da glória, o batismo do Espírito Santo tem entrado no coração das pessoas. E elas não reconhecem o que isso é. Eles pensam que é um pouco de união à igreja, ou algo assim. Porém, isso é o Deus, o Criador, morando em você, e dando a você todos os poderes. E você tem possessão de qualquer coisa que ele teve. Portanto, isto está em você para abster-se da maldade, para fazer o bem, para evitar o mal e fugir à retidão, para afastar-se da tentação. Toda malícia, ódio, contenda, inveja e assim por diante. Afaste-se disso, porque isso o tirará do seu coração. Se você recebê-lo, abrace-o e ame-o, e segure-o em seu coração e ame-o. Eu posso lhe dizer que a igreja, conjuntamente nessa classe de poder, tem poder para atar os céus, curar os doentes, abrir os olhos dos cegos. Aleluia! Os surdos falam, os mudos falam, os surdos ouvem, os aleijados andam, os cegos veem. Por quê? Isto é reconhecer o poder do Deus Todo-Poderoso dentro do seu coração. Aí está ele, a deidade. Vocês o amam? Não é de se admirar que o poeta disse: sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, ele me achou. Amado irmão, irmã, se você não tem o batismo do Espírito Santo esta manhã, corra para dentro do reino de Deus tão rápido quanto você possa. O tempo de selar está em operação. O inimigo tem entrado como uma torrente. Ele está arvorando bandeira contra ele. É um drama montado. A igreja vai ao lar tão certo quanto qualquer coisa. Você não tem sempre que esperar, amigo. Você não tem o tempo todo para esperar. É melhor que você venha já. É melhor que eu faça hoje. Isso é correto. Enquanto hoje é hoje, faça-o já. Lembrem-se, amigos, talvez isto pareça estranho. O mundo nunca, a religião de Cristo nunca foi popular. Sempre foi impopular. As maneiras de Deus, porque o diabo é o príncipe das potestades do ar. Ele tem todos os governos. Cada governo é controlado pelo diabo, de acordo com a Bíblia. O diabo disse que isso era. Isso é certo, ele controla todos os governos. E então a Bíblia disse: regozijai-vos todos vós santos anjos, e vós santos sobre a terra, pois os reinos do mundo vieram a ser os reinos do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará. Satanás levou Jesus lá em cima no topo da montanha, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, disse: estes são todos meus, eu os darei a ti. E Jesus disse: vai-te, Satanás. Isso é certo, ele não estava se importando. Ele disse: se o meu reino deste mundo, eu poderia chamar quaisquer legiões de anjos, porém o meu reino não é deste mundo, mas o meu reino está no céu. E ele disse: o reino de Deus estará dentro de vós, de modo que por isso as legiões e os poderes e o amparo dos santos anjos, aleluia, está em você nesta manhã, pela deidade de Cristo, pelo batismo do Espírito Santo. Sim, Senhor. Quem são vocês esta manhã?
Quem é Cristo Jesus? Ele está em você o tanto quanto você o permitir estar. Ele está pressionando, tentando entrar em você, mudar-se para dentro de você. E você se mantém à distância e vagueia, e olha e fica pasmado, e se retém um pouco. Não faça isso. Mova-se bem para dentro do peito de Deus. A hora está aqui. Aleluia! Oh, quanto eu o amo! Ele vem um desses dias. Eu quero vê-lo. Vocês não querem? Eu quero vê-lo. Eu creio que nós o veremos. Vocês não creem? Ele está aqui agora. O seu poder está se movendo. O que faz as pessoas chorarem e gritarem, irem adiante. O que é que há? É o Espírito Santo se movendo neles. Se eles somente pudessem perceber e o abraçassem. Abrace o Espírito Santo. Creia nele. Abrace-o ao seu peito. Viva corretamente. Não faça nada que eu impeça. Diga, ó Senhor Jesus, eu te quero. Eu quero que tu permaneças por mim. Eu vou permanecer por ti, Pai. E enquanto você diz, ele está simplesmente pressionando para entrar em você. Ele deseja entrar aí dentro. Ele está tentando persuadi-lo a ele todo o tempo. Agora, amigos, eu sei que isso é a verdade. Eu sei que as pessoas não percebem quem é você. Cada pessoa aqui dentro pode viver acima do pecado, pode viver sem pecado, viver em Deus. Você vai cometer enganos, porém o sangue de Cristo lhe perdoará. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é correto. Aquele mesmo poder de Cristo que foi pendurado na cruz do Calvário, o mesmo Deus que o levantou no dia da ressurreição está dentro de você agora mesmo, você que tem o Espírito Santo. Oh, vocês não o amam? Oh, que coisa! Escute a sua voz chamando hoje. Mova-o junto ao seu peito e diga, ou para dentro do seu peito e diga, agora, Senhor Jesus, eu tenho sido um pouco diferente, porém a partir deste dia de Natal, eu me dou conta de quem tu és agora. Uma vez eu te adorava como um bebezinho em uma manjedoura. Eu te via lá no passado como um pequenino companheiro, há 1900 anos atrás, e eu pensava, se eu pudesse ter subido a Jerusalém. Hoje, eles estão comprando passagens e tudo para irem até o berço, até o lugar onde ele nasceu, a mesma manjedoura. Porém, amigos, não é lá onde ele nasceu, é aqui mesmo onde ele nasceu. Deus o trouxe para baixo a cada um de nós, e o seu ser vivente está vivendo em nós. O Criador, aquele que criou o mundo, e criou os céus, criou a terra, criou o homem, está exatamente em cada indivíduo que tem o batismo do Espírito Santo hoje. Isso é o principal, esse é o segredo, receber o Espírito Santo. Ele está em você, ele é a esperança da glória. E olha aqui, no Velho Testamento, assim como eu me referi a isto muitas vezes, quando o contrato era feito, ele era rasgado sobre o corpo morto de um animal. E aqueles dois contratos tinham que ser juntados. Aquele contrato tinha que combinar um com o outro. E hoje Deus fez um contrato. Não porque você fosse bom, não porque você houvesse se unido à igreja, não porque você tivesse boa posição na sociedade. Você pode ser muitíssimo bom. Você pode viver uma vida limpa. Você pode ir à igreja todos os dias. Você pode se sacrificar todos os dias. Você pode doar uma parte do seu dinheiro. Você pode desistir de todos os pecados do mundo e tudo mais, e viver tão verdadeiro e fiel quanto você possa, e errar o céu tão longe quanto o ocidente está do oriente. Isso é certo. Não é por bondade que nós somos salvos, mas é por sua misericórdia que nós fomos comprados, que Deus desejou fazer filhos e filhas. A bondade nunca os faz, o Espírito de Deus os faz. Se isso não fosse assim, ele não teria que enviar o Espírito Santo. Como o Espírito Santo poderia estar completo ou como poderia o contrato estar completo? Jesus disse, eu vou embora, mas voltarei de novo e estarei convosco, mesmo em vós. Rogai ao Pai e Ele vos dará o Espírito Santo. Ele morará convosco sempre. E as pessoas colocam seus nomes nos livros das igrejas, procuram enviar uma nova página no dia de Natal, procuram ir lá para a igreja e pagarem alguns tributos à manjedoura lá do passado, quando o Espírito Santo insistindo em todo lugar, tentando encontrar, e o mundo os cegou tanto que vão até aí e dizem, bem, isso é um bando de santos oradores.
Exatamente como foi nos dias de Noé, assim é agora. A vinda do Filho de Deus está se aproximando. Isso é certo, e só aqueles que estiverem saturados pelo Espírito Santo, que têm a vida imortal morando neles, o Espírito Santo, esse é o tipo que será arrancado daqui tão certo quanto qualquer coisa. Havia algo diferente naquela velha arca nos dias de Noé, que flutuou por cima da água. Era um poder de atração do alto. Havia uma luz em cima que a glória de Deus brilhou do céu sobre aquele compartimento de cima. E eu lhe digo hoje, amigo, ouça a minha palavra. Há um poder que atrai, não da igreja, não do pastor, mas da glória. Este batismo do Espírito Santo descendo nessa mesma semelhança para puxar para cima uma igreja. O que é isso? O poder de Deus, o acesso à sua vida, Zoe. Estas coisas que eu faço, também vós as fareis, maiores do que estas vós fareis. Ele foi perseguido, zombado, ridicularizado e morreu, e entrou no sepulcro. Mas ele foi leal, ele teve o Espírito de Deus nele, e Deus o ressuscitou. Se nós formos da mesma maneira, é também da mesma forma que nós sairemos. Oh, aleluia! Eu amo! Ainda me ouvem? Vocês o amam? Vocês o amam de todo o seu coração? Não é ele maravilhoso? Oh, que coisa! Olho tem visto, ouvido tem ouvido o que é mencionado na palavra de Deus. Não é ele maravilhoso? Maravilhoso! Vamos inclinar as nossas cabeças. Pai Celestial, ó Jesus, eu estou na expectativa de uma grande hora. Eu vejo que ela se aproxima. Eu vejo que não há esperança em nenhum outro lugar. Eu vejo a era adiantando-se. Eu vejo as grandes luzes vermelhas do comunismo dominando ao redor da terra. Eu vejo as igrejas formais tomando a sua firme posição contra a tua igreja, tentando condená-los, dizendo: a cura divina é errada. Isso é um monte de fanatismo. Um projeto de lei na nossa própria Casa Branca para fechá-la. Oh, porém, Deus, o outro dia, assentado ali, olhando aquele povo santo, todos alumiados com o poder de Deus, contemplando as suas faces e vendo a glória de Deus. Eles podem ser como os filhos hebreus no forno ardente. Nós nunca nos inclinaremos, não. O nosso Deus pode nos livrar. Tu virás rapidamente, Senhor Jesus. Eu vejo que a hora está chegando quando a aparência de piedade o povo tem, mas nega a eficácia dela. Destes afasta-te, tu falaste, o Espírito falando para os últimos dias. É aqui nós estamos nesse dia hoje. Aqui está a nossa pequena igreja sentada aqui, Senhor. Homens e mulheres que eu creio que te amam. Eu oro, Deus, que aquele Espírito que tem enchido muitos dos seus corações em dias passados, venha agora mais profundo, mais no interior. Que eles possam deixar de lado toda malícia, toda porfia, tudo que é diferente de ti, e adiantarem-se hoje, não à manjedoura, mas ao Calvário. Não como ao todo para o Calvário, mas a Cristo, a esperança da glória, a deidade de Deus, a magnificência de Deus, o poder de Deus que agora está no nosso coração, procurando nos arrancar das coisas do mundo, que Ele possa nos levar desta terra algum dia para uma terra melhor. Deus, concede-o hoje. Ouve a oração do teu servo e fala ao povo. Se houver alguém perdido aqui dentro, alguém sem o Espírito Santo, que eles possam receber de ti esta manhã. Concede-o, amado Deus, porque nós o pedimos no nome do teu amado e querido Jesus, quem nasceu há 1900 anos numa manjedoura, quem sofreu 33 anos mais tarde no Calvário por nossos pecados, quem ascendeu ao alto alguns dias depois disso, 40 dias mais tarde. Ele foi recebido acima na glória, então 10 dias mais tarde veio novamente no poder do Espírito Santo e agora ele mora na igreja. E brevemente, com aquele mesmo poder que o ressuscitou, o Espírito Santo na igreja para tirá-la. Ó Deus, vem, por favor, e salva a igreja, pois nós o pedimos no seu nome. Enquanto vocês têm as suas cabeças inclinadas, nós vamos cantar chamando hoje. Se houver alguém aqui sem Cristo, sem Deus, sem esperança, você aceitaria vir agora mesmo? Estão vocês sem Deus, sem esperança, sem Cristo? Você compreende que você não tem a vida completa da palavra de Deus?
você não aceitaria vir? Ouça, o Pai está aqui e ele deseja salvá-lo, se você não é salvo. Eu não o conheço. Porém, ouçam, amigos, eu desejo fazer algo nesta manhã para vocês, enquanto vocês estiverem aqui de pé. Eu quero que vocês apenas fiquem com seus olhos fechados. Eu quero fazer descer uma cortina aqui e permitir vocês olharem para algum lugar. Vamos fazer uma pequena visita esta manhã agora, enquanto ela está tocando essa canção. Eu vou fazer descer a cortina, somente para aqueles que se assentam nesse tabernáculo, jovens e velhos e todos. Eu vou olhar por cima pelos portais do inferno por um pouco de tempo esta manhã. Eles lá embaixo sabem que é época de Natal aqui em cima. Eles sabem o que eles fizeram na época de Natal. Alguns deles beberam, alguns deles andaram flertando, alguns estavam na igreja, uns zombaram, alguns ridicularizaram. Se este esqueleto ossudo que se arrasta pudesse voltar à porta desta igreja esta manhã, sabe, no próximo Natal você pode estar lá. Pode ser que você tenha estado lá por um ano no próximo Natal. Mas lembre-se, você está lidando com almas humanas, você está lidando com coisas espirituais, e cada um de vocês tem que responder no dia do juízo. Eu só posso ser honesto, eu só posso dizer, se você não ter recebido a Cristo esta manhã, Ele está em pé, a porta aberta. Ele me tratou mal. E você que tem o Espírito Santo, lembre-se, você será julgado pelo que você tem feito com Ele. Você talvez recebeu Cristo pelo Espírito Santo, porém, você será condenado. Cada homem é julgado de acordo com as obras feitas neste corpo. Depois que você recebeu o Espírito Santo, o que você tem feito com ele? Você tem falado do seu próximo? Você fez coisas erradas? Se você fez isso, lembre-se, eu começaria a vida de novo agora mesmo. Diga, Senhor Jesus, hoje, de agora em diante, eu serei o que tu queres que eu seja. Eu compreendo que é a parte imortal de Deus e que o Espírito de Deus mora no meu corpo. E se eu estive errado, perdoa-me tu agora. Eu quero voltar para casa. Eu desejo ser melhor. Prove-o aí esta manhã assim mesmo. Apenas levante a sua mão para mim aí atrás. Diga, eu desejo começar de novo hoje, irmão Branham. Eu tenho as minhas mãos levantadas também. Eu vou começar de novo. Eu quero fazer mais por ele do que antes já fiz. Você está um dos mais tristes relatos que eu já escutei certa vez. Uma jovem dama. Ela é uma moça muito insolente. Ela morava num bom lar. Falei com ela a respeito de Cristo. O pai dela disse, eu estou pagando ela, membro, o que é a sociedade. Ela vai encontrar aquela classe de pessoas, porque ela... Agora lembre-se, como sociedade, você pode virar-se para a coisa chamada poligamia. Mas ela recebeu a melhor educação. Quando ela se prepara para abrir caminho, vai à sociedade e vai com diferentes classes finas de homens. A morte golpeou algum tipo de ataque do coração. Todos que ela foi a outro lugar. Em qual direção que você vai esta manhã? Por que é que você está sonhando? Não importa a que tipo de grupo seja semelhante, cada um de vocês, você vai entrar na eternidade um destes dias. E sem Cristo, sem o Espírito Santo, a sua alma está perdida. Lembre-se disso. Você não pode obter isso, a não ser que aceite a Cristo, pelo Espírito Santo. Se Ele estiver em você, Ele é o poder de Deus. Viva através disto. Ele é Deus em você. A Bíblia disse, vocês vêm a ser deuses. Isso está sobre mim, ó Deus. E Jesus disse para os fariseus lá, disseram, tu te fazes Deus. Disse, não está escrito na vossa lei que sois deuses? Ele fez Moisés um Deus para Faraó. E ele fez você um Deus para o povo. Isso é certo. E vocês, esta manhã, são epístolas escritas de Deus. As suas vidas são de Deus e até mesmo levam esse Espírito Santo. Olhem aqui, amigos, não deixem que isto passe. Simplesmente não deixem que isto passe despercebido como simplesmente algo um pouco místico. Pai, nós vimos esta manhã como teus filhos humildes. Eu compreendo que nós estamos vivendo na última hora. Hora de encerramento. Algo pode acontecer a qualquer momento. Homens, mulheres, rapazes ou moças aqui estão sem Deus. E eu te rogo, Pai, ser misericordioso. Eu te rogo, ser misericordioso com aqueles que têm recebido e não compreendem que tu estás perto. Nos seus corações.
e compreendendo que as coisinhas do mundo, através dos cuidados, estão morrendo. Eu rogo, Deus, que cada um aqui, esta manhã, seja realmente consagrado a Ti para a vinda dos dias que se aproximam. E não importa quanto tempo mais nós vamos esperar antes da Tua vinda. Nós cremos que isto está bem próximo agora. E depois de um tempo, as pessoas vão procurar ser salvas. Eu estou pensando naqueles jovens naquela noite, lá embaixo no altar, procurando ser salvos, mas tinham cruzado a linha. Nenhuma redenção para eles. Eles se foram embora, não podiam ser salvos. Pai, eu simplesmente rogo que Tu os abençoes cada um, enquanto houver tempo para nós, Pai. Que eles recebam isto hoje, pois nós o pedimos em Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Quantos o amam de todo o seu coração? Vocês não desejam se aproximar um pouco mais dele? Amá-lo só um pouquinho mais? Vamos cantar Eu Tudo Entregarei, enquanto nós levantamos nas nossas mãos para ele esta manhã. Vocês querem fazer isso? Dê-nos a introdução aí dele, irmã. Você realmente quer isto? Ah, Pai, tem misericórdia. Nós Te amamos tanto, Senhor. Um dia destes a trombeta soará. Eu poderei estar em algum lugar lá no campo. Senhor, eu estarei pensando na igreja nesse tempo. Quando os ventos começarem a uivar e o mundo começar a se abalar, alguns dirão, o que está acontecendo? Os céus estão se tornando vermelhos, a hora do juízo aproxima-se. Eu pensarei, onde está o irmão Graham? Onde está? Eles estão em casa. Mas, Pai, então, depois de um espaço de tempo, nós ouviremos um som como nunca antes, a trombeta. O anjo toca uma trombeta. Deus, aqueles que têm entrado na câmara da morte ressuscitarão. Quantos gritos agudos sairão. O que há com o mundo? Nós não podemos parar quietos, e ele está sacudindo. E então nós seremos arrebatados juntos para encontrá-lo nos ares. Pai, se a morte vier a nós antes desse tempo, eu quero dizer morte natural da separação desta terra aqui, que nós possamos entrar nas câmaras com uma fé valente, envolvendo o manto de Cristo ao redor de nós, o Espírito Santo. Algum dia nós temos que descer ali, Pai. E eu compreendo que eu tenho que caminhar por essa linha também. Está bem lá fora, diante de mim, em algum lugar. Essa hora em que eu entrar naquela câmara da morte. Quando eu ouvir a leitura da minha sentença, eu não desejo ir como um covarde, eu desejo ir como Tu foste, Senhor. Não procurar enrolar o manto velho ao redor, mas enrolar o manto de Cristo, o Espírito Santo, ao redor de mim, como fez Paulo, e dizer, morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Entrar naquela câmara escura entre aqueles que estão mortos, pondo-nos à escuta, então, por sua voz, do arcanjo que soará, e nós seremos chamados dentre os mortos para nos encontrar com os nossos amados outra vez. Senhor, se nós deixarmos escapar isso em vida, a vida não foi nada para nós, nós fracassamos. Porém, se nós o encontrarmos, aquele que é precioso no nosso coração, então nós encontramos todo o propósito de Deus. Quanto nós o amamos esta manhã. Que cada cristão esta manhã veja a visão rapidamente, Senhor. A hora está se tornando tarde agora, e eu rogo que Tu nos permitas ver a visão e segurar a vida hoje, e viver para sempre, pois nós o pedimos no nome de Jesus. Amém. Vocês amam uns aos outros? Virem e apertem a mão um do outro, digam, Deus o abençoe, que Cristo seja com o irmão. Em vez de Feliz Natal, diga, que Cristo seja com o irmão, enquanto você virá. Agora não saia ainda, somente vire e diga, Cristo seja com o irmão. Tudo, agora só um momento. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ora, eu pensei que havia passado do meio-dia. Passa das 11 e pensei que fosse 12:20. Apenas... Que tal? Amém. Todos amam o Senhor? Digam, louvado seja o Senhor. Vamos somente ter uma pequena, agorinha mesmo, apenas umas 3 ou 4 palavras de testemunho, tal como, eu amo a Jesus. Apenas diga, não mais do que isso. Isso é correto. Alguém mais? Eu amo. Jesus.